Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui que o Bolsonaro foi querer aparecer em cima da insegurança no Rio de Janeiro e ele se deu muito mal. Vou explicar por quê. Falarei também do Luciano Hang, que é o dono da Havan, que se deu bem com uma medida do governo Lula, mas e aí, o que fazer? Então vai ter gente criticando que não é possível que o Luciano Hang vai fazer isso mesmo. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui, trazer algumas reflexões sobre. No final desse vídeo, vou deixar uma dica importante, mas antes quero pedir a sua ajuda. Quando eu parei para gravar esse vídeo, a gente estava aí indo rumo aos 199 mil inscritos, uma marca, né, que vai anteceder aí a marca tão importante de 200 mil inscritos, e a sua ajuda pode ser importante. Se inscrevendo, se não está inscrito ainda, ativando o sininho, deixando o like, se gostar do vídeo não custa nada, manda o dedo no joinha, mas se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dedo no dislike, comenta aqui embaixo, compartilha, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com o Bolsonaro, que é assim, quem olha ele postando algo nas redes sociais hoje, às vezes a pessoa veio de Marte, chegou aqui no Brasil, acessou a rede social e falou, opa, mas esse aqui é o que teve na presidência, que saiu agora, né, que critica as coisas como se ele não tivesse tido a oportunidade de fazer algo e, tendo a oportunidade, nada fez para ajudar e, em muitas situações, fez para piorar. Sim, porque é de uma cara de pau, né, o Bolsonaro aparecer como crítico de algumas questões, como a questão da segurança pública. E aí ele tomou lá uma enquadrada, se deu mal porque o número 2 do Ministério da Justiça foi lá e o rebateu. Então vamos aqui, Jair postou o seguinte em suas redes sociais. Ele posta lá escrevendo: 2 helicópteros da polícia tiveram que fazer pouso forçado com todos de suas equipes de agentes de segurança pública diante de tiros de armamento de guerra feitos por traficantes contra a vida dos policiais, via Carlos Bolsonaro. E aí o vídeo tem lá, né, escrito faixa de Gaza? Não, Complexo da Maré. Esta semana no Rio de Janeiro, aí o vídeo que eu fui assistir mostra lá os helicópteros de fato pousando e tiro para todo lado, uma coisa lamentável sim. Aí o que acontece? O Ricardo Capelli, que é o braço direito de Flávio Dino, é o número 2 do Ministério da Justiça, foi lá e respondeu. Liberou de forma irresponsável a venda de armas e munições que foram parar nas mãos do crime para atacar os policiais. O que fez em 4 anos pela segurança pública? Nada. O que fez em 4 anos pelas polícias? Nada, só blá 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 em rede social. Sim, isso aqui que o Capelli colocou foi apontado na época. Facilitou o acesso das pessoas a armas, passou a flexibilizar e muitas delas foram parar armas e munições na mão de quem? Na mão de bandidos. E aí, por isso que o Capelli provoca, o Bolsonaro vem querer aparecer como se fosse alguém que tivesse feito algo para evitar isso, quando na verdade o que o Bolsonaro fez pode ter incentivado esse tipo de coisa acontecer, né? Já que sim, eu insisto, né, o acesso às armas ficou mais fácil também para os bandidos. Isso aqui foi apontado por vários especialistas na época. E outro ponto, o governador do Rio de Janeiro é do PL, partido de Bolsonaro. O Cláudio Castro, o anterior, eleito em 2018, apoiando e recebendo apoio de Bolsonaro, foi o Wilson Witzel, que sofreu impeachment. O Castro, que era vice, assumiu e foi agora reeleito aí em 2022. Os 3 senadores do Rio de Janeiro são do PL de Bolsonaro. Então, assim, por que eu tô falando disso, né? Vinculando aqui o partido. Porque quando o Bolsonaro vai falar da Bahia, aí ele critica o PT, que governa o estado há 17 anos. Foram 8 com Jacques Wagner, 8 com Rui Costa e agora está no primeiro do Jerônimo Rodrigues. Mas quando é do estado governado por alguém que era e é aliado de Bolsonaro, aí ele joga o problema para onde? Para o governo que assumiu agora, o governo federal que assumiu em 2023. Então tem que decidir, Bolsonaro. Você vai criticar o governo estadual ou federal? Ah, mas quando o estado é de alguém que o Bolsonaro não gosta, aí é problema estadual. Quando é de alguém que ele gosta, aí o problema é federal. Eu não passo pano para ninguém, né? Para mim, sim, tem governos estaduais fracassando no combate ao crime, né? Critiquei aqui já o da Bahia, que é do PT, critiquei o do Rio de Janeiro, que é do PL, mas também falta planejamento para o governo federal, né? E aí o Bolsonaro ficou 4 anos e, como disse o Capelli, não fez nada. Ah, mas não sei o que, aí eles vêm com os números aqui, outros ali desconsideram o período de pandemia, né? Porque eles usam a pandemia naquilo que eles favorecem, para dizer, ah não, mas a tragédia na economia
foi por conta da pandemia, mas aí quando também você tem alguns números que foram sim influenciados, porque as pessoas ficaram mais em casa, saíram menos, enfim, aí eles escondem a pandemia. Então é de uma hipocrisia. O Bolsonaro é isso aí, né? É mais um farsante que nada fez de importante, inclusive para os policiais, para a categoria, mas fica rotando grosso, como se fosse um defensor e um preocupado com os policiais. Então, assim, mas não nos surpreende a cara de pau de Bolsonaro. Mas ainda bem que o Capelli foi lá e deu essa invertida nele. Agora vamos aqui para a coluna de Anselmo Góes no Globo. Vejam só, né? Ele vai dizer aqui: veja como o mundo dá voltas. A Havan, a rede de lojas de departamentos cujo dono é Luciano Hang, antigo entusiasta e grande apoiador do governo de Jair Bolsonaro, informou nesta sexta-feira sua adesão ao programa Desenrola Brasil do governo federal. Será, segundo a empresa, para facilitar a negociação das dívidas de seus clientes. Aí diz aqui o colunista: a empresa também anunciou o lançamento da campanha Desenrola Havan, que permitirá aos clientes não beneficiados pelo governo federal fazerem negociações de dívidas com os mesmos descontos do programa do governo. Aqui finaliza dizendo que desde a posse de Lula, Luciano Hang tem evitado declarações públicas sobre o governo petista. O empresário até manifestou sua torcida pelo sucesso da nova gestão. Bom, pessoal, é o seguinte: o Luciano Hang está errado em aderir a um programa do governo federal, sendo esse governo, né, aquele que ele não queria que fosse eleito, que ele apoiou abertamente, doou dinheiro, participou de motociata junto com o Bolsonaro. Aí, por conta disso, agora o Luciano Hang, como empresário que não vai aderir ao programa. Não, ele tá certo, né? Se vai ajudar a empresa dele, poxa vida, como comerciante ele tem que pensar na empresa dele. Agora, vocês vão achar que ele vai usar a ideologia, né, que eventualmente possa, nesse momento, prejudicar os seus negócios? É claro que não, vai pensar nos seus negócios, a ideologia, né, ele deixa para outro momento. E assim, o governo deve fazer algo para impedir que o Luciano Hang, bolsonarista, seja beneficiado? Óbvio que não. O governo, né, é um governo que não pode se governar apenas para os eleitores do candidato vitorioso. Deve ser um governo para todos. A gente tem que ter isso, né, muito em mente. A gente deve ter divergências com o Luciano Hang, enfim, mas a gente deve ter também assim, algum ponto de peraí, vamos ter um respeito, vamos pensar no bem do país. E aqui o governo faz bem, né, em ter uma medida, vamos ter que ver os impactos dela, né, vamos ter que esperar um tempo para ver qual que vai ser, né, de fato o efeito disso na vida das pessoas, né, dos comerciantes, da economia de um modo geral. Então, o governo faz bem em ter uma iniciativa como essa, vamos ter que esperar os resultados. O Luciano Hang tá certo em ir lá e aderir ao programa, não deve fazer, porque o Lula não vou aderir. Opa, isso aqui pode ajudar a empresa dele, pode que gere empregos também. Se pode ajudar os clientes da Havan, por que ele não vai aderir? Então é isso, deixa aqui embaixo o que vocês acham dessa adesão das lojas Havan a esse programa do governo federal. Repito, eu acho que a empresa está certa, o governo está certo, o que não quer dizer que eu concorde com vários dos posicionamentos do Luciano Hang. Então ele continua lá com aquilo que ele pensa e que eu lamento, né, e muitas vezes eu continuo aqui com o que eu penso, diferente dele, mas, né, a gente tem que deixar algumas questões de lado e analisar friamente aqui tanto a decisão dele de aderir quanto a decisão do governo de lançar esse programa para todos, independente de quem votou ou não no atual presidente, que é o Lula. Pessoal, eu quero indicar aqui uma excelente entrevista do Aldo Rebelo, que foi concedida lá à Veja. Ele falou sobre o papel das ONGs na Amazônia, como elas influenciam na tomada de decisões que, a pretexto de proteger o meio ambiente, não sei mais o que, prejudicam o desenvolvimento do Brasil. E, na verdade, assim, boa parte dessas ONGs, o próprio Aldo faz questão de diferenciar, de distinguir ONGs, né, que, cumprem um papel importante, mas ONGs que atuam com a única preocupação oculta, né, atender aos interesses dos países que são beneficiados com o nosso não desenvolvimento. Então o Aldo, né, traz ali algumas questões importantíssimas. Quando a gente critica ONG internacional ou ONG daqui, que recebe dinheiro de fora, etc., não quer dizer que a gente quer que, né, haja um desmatamento que acabe com tudo para ter desenvolvimento. Não, é o desenvolvimento sustentável, mas até esse é impedido pela atuação, eu digo, criminosa de algumas ONGs. E aí você vê lá o que está acontecendo, por exemplo, né, os Estados Unidos estão montando uma base agora
para monitorar para suas empresas petrolíferas poder extrair o petróleo da margem equatorial em outros países, e ao mesmo tempo as ONGs impedem ou criam dificuldades, embaraços para que a Petrobras estude se nós temos petróleo lá no litoral do Amapá ou não. Então, a Petrobras quer saber se tem ou não, e a partir daí avançar nos estudos para, de forma sustentável, sem expor o meio ambiente a riscos maiores, fazer eventualmente a exploração em benefício do país, do Brasil, em especial da população do norte. Então é um dos pontos que o Aldo vai abordar nessa entrevista. Eu vou deixar o link para quem quiser ler e, enfim, refletir a respeito do assunto. É um assunto, eu sei, tem alguns aspectos polêmicos, mas é importante a gente colocar o dedo nessa ferida e, refletir. E o Aldo tem trazido algumas reflexões. Pode discordar um ponto ou outro, isso faz parte, mas na maioria das vezes, questões importantes, pouco debatido aí na grande mídia. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.